Queria ministrar hoje sobre nós sairmos da nossa zona de conforto. É bom ficar na nossa área de conforto, e uma zona de conforto é uma região que a gente limitou, que a gente não sai dessa região porque a gente está tranquilo nessa região. A gente está confortável ali e a gente não quer sair dessa região. E às vezes pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser um ambiente familiar, pode ser um trabalho, pode ser relacionamentos. A gente se acomoda em uma região ali, atividades que nós fazemos, a gente fica paralisado ali, conhecimento, estudos, a gente fica ali e a gente se alegrando naquilo ali que a gente está, que a gente conquistou, ou que nos foi imposto, ou que a gente, por alguma razão, chegou nessa zona de conforto, a gente fica ali paralisado. E hoje é dia da gente sair dessa zona de conforto. E eu vou contar a história da Angélica. A Angélica é uma menina que, por várias razões, ela sempre teve vergonha de falar em público, de falar no meio de outras crianças, outras pessoas. Ela sempre foi no meio, foi ali no cantinho dela, do jeito dela. Se alguém tentasse invadir o cantinho dela ali, ela se sentia incomodada. E ela levou a vida daquela forma. Só que a Angélica era uma menina extremamente estudiosa, inteligente, cheia de capacidade. Mas ela colocou esse limite ali. E ela foi depois estudar, fez faculdade. Mas ela nunca falou ali em público, apresentou um trabalho. Ela começava a suar, transpirar só de pensar em falar ali na frente. E a Angélica um dia, quando ela começou a trabalhar numa empresa, ela continuava na zona de conforto dela, extremamente capacitada, mas ela era analista de sistemas em uma empresa e ela ficava ali, não aproveitava oportunidades de crescimento que aparecia para ela, justamente porque ela não gostava de falar. Mas aos poucos ela se viu obrigada ali no local de trabalho a falar, a expor suas ideias, a trazer soluções, a apresentar tudo aquilo que ela estudou a vida inteira. E de repente, quando ela viu, ela estava falando, ela estava apresentando, ela estava liderando equipes. Quando ela viu, ela era a única que falava outra língua ali na empresa. E ela teve que começar a interagir com times da empresa de outros países. E ela foi crescendo. Quando ela viu, ela estava falando, palestrando para várias pessoas no mundo inteiro. E ela pôde ali sair daquela zona de conforto dela. E ela percebeu quanto tempo ela ficou fechada e presa ali, em uma região que ela não se sentia incomodada, desafiada. E ela sabia do potencial que ela tinha, mas ela se colocou ali, naquele obstáculo. Não era um obstáculo físico, era um obstáculo invisível, que ela colocou. E nós criamos esses obstáculos invisíveis. Não é que nos é imposto ali um limite físico, um limite onde nós não podemos tentar crescer, desenvolver. É um limite que nós temos medo de percorrer, de avançar. Mas Deus te chamou para suar, para transpirar, para você falar em público, no sentido literal e no sentido figurado. Porque todo mundo que vai falar em público dá um friozinho na barriga, transpira, não é? Vai apresentar um trabalho na faculdade. Deus te chamou para transpirar mesmo. E seja
numa apresentação de palestra, seja em outra situação na sua vida, que você precisa sair dessa zona de conforto, você vai transpirar. A partir de agora você vai transpirar como nunca você transpirou na vida, e você vai transpirar feliz, porque a transpiração elimina bastante sal, você vai se sentir menos inchado, mais abençoado. Deus vai te fazer transpirar em todas as áreas da sua vida agora, porque você vai sair de zonas de conforto que estão te prendendo. E eu queria ler um texto de Lucas capítulo 19, verso 1. E eu vou compartilhar com você 5 pontos desse texto. Lucas 19, 1 diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Verso 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Primeiro ponto aqui é a gente tomar uma atitude radical na nossa vida, que é assumir a nossa identidade. A Bíblia diz que esse homem era rico, ele era chefe dos publicanos, ele era de baixa estatura, ele era baixo, e talvez ele poderia não ser rico, talvez poderia ser um homem pobre, poderia ser um homem que não era chefe dos publicanos, talvez poderia ser um publicano, ou poderia ser qualquer outra pessoa, poderia ser um soldado, centurião. O importante aqui é o quê? É que nós possamos assumir a nossa identidade. O que a gente é, nós não precisamos nos esconder e ter vergonha de quem nós somos, a nossa identidade, como Deus nos criou. Esse homem assumiu ali que ele era baixo, que ele ia subir na árvore para ver Jesus. Ele falou: eu sou de baixa estatura mesmo, mas eu vou ver Jesus, eu vou subir em cima dessa árvore. Ele reconheceu ali que por mais que ele tivesse aí riquezas e fosse chefe de pessoas, ele precisava ouvir e ver Jesus. Nós temos que reconhecer os nossos limites. Por mais que a gente tenha muitas conquistas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, reconhecer nossos limites, para a gente começar a alcançar coisas novas em Deus. Esse homem precisou fazer uma meditação ali sobre a identidade dele, sobre a zona de conforto que ele estava, cheio de amigos ali publicanos, pessoas influentes na sociedade, ricas. Ele falou: eu estou cansado disso aqui, eu estou cheio disso aqui, eu quero conhecer o Deus que criou todas as coisas. Ele falou: eu estou cansado, eu não quero esses relacionamentos, eu quero conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que desceu. E quando ele começa a fazer isso e sair da zona de conforto dele, ele começa a puxar a verdadeira identidade dele, que é a identidade de Filho de Deus. Essa é a identidade que nós precisamos reconhecer. A gente, para sair da zona de conforto, a gente precisa reconhecer quem nós somos, ter um coração grato pelo que somos, por tudo que aconteceu à nossa volta até hoje. Mas a gente tem que entender que Deus não quer que a gente fique confortável nessa posição, e que a gente precisa nos movermos como Zaqueu. E aí é uma atitude radical, porque ele subiu em cima de uma árvore
para ver Jesus passar. E nós temos que ver o que é essa atitude radical que nós precisamos tomar na nossa vida para a gente ver Jesus passar. O que é a atitude radical que eu preciso mudar na minha vida hoje para ver Jesus passar? O que eu estou precisando de fazer para eu ver Jesus passar? Ele precisou o quê? Deixar de se preocupar com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Os amigos dele ricos, os amigos dele publicanos, começavam a olhar para ele e falar: olha o Zaqueu lá, cara, subindo na árvore, que vergonha, subindo na árvore para ver Jesus passar. Mas ele entendeu que ele não precisava ouvir as outras pessoas. Cara, ele atingiu uma maturidade na vida dele, que ele falou: eu não preciso da opinião dos outros para mim fazer o que é certo na minha vida. Ele atingiu um nível de maturidade que ele falou: eu vou fazer o que é certo porque é certo, e não para me agradar as pessoas à minha volta. E a gente precisa atingir esse nível de maturidade, de crescimento, se a gente quiser tomar decisões certas, que nos tiram de posições de conforto. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, tome uma atitude radical e assuma a sua identidade. Segundo, treine-se para ter a atenção de Jesus. Isso aqui você precisa memorizar. Treine-se para ter a atenção de Jesus. O que é que nós somos treinados, e na nossa geração mais do que nunca na história da humanidade? Nós somos treinados desde criança. Você vai ver crianças, inclusive, nas redes sociais, desenvolvendo a habilidade de tomar a atenção de outras pessoas, não é isso? A internet hoje não é isso? Quanto mais atenção você tem, quanto mais atenção você conquista, mais audiência, mais a pessoa se sente destacada na sociedade. Esse é o grande desejo, talvez de 99% das crianças, dos adolescentes, dos jovens dessa geração, de uma forma como nunca nós vimos antes, porque antes as pessoas buscavam ter a atenção dos outros, mas não nesse nível de intensidade como nós vemos hoje. E a revolução que nós fazemos para sair desse ciclo é a gente querer a atenção de Jesus. Você precisa se treinar para querer a atenção de Jesus diariamente. Porque nós somos tão treinados a querer a atenção das outras pessoas, que nós esquecemos de acordar e buscar a atenção de Jesus. O propósito nosso aqui nessa terra não é buscar a atenção das outras pessoas, é nós buscarmos a atenção de Jesus. Tem gente que já viu esses atores de Hollywood, 99% não tem um valor, não tem um princípio. Se pedir para ele beijar 10 pessoas para ele ganhar 10 milhões de dólares, ele beija as 10 pessoas. Porque não tem princípio, não tem aliança, não tem compromisso. E ele faz isso para chamar a atenção de pessoas. Ele esquece que a única pessoa que nós precisamos chamar a atenção se chama Jesus Cristo. Porque quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, a Jesus, tudo vai ser acrescentado à nossa vida. A alegria que essa pessoa acha que está encontrando na fama do mundo, na verdade é um engano, é uma armadilha. Mas ela está presa na zona de conforto dela, que ela foi treinada. Se você quiser crescer na vida, ser alguém nessa terra, porque para mim essa pessoa não é ninguém. Eu não entendo como alguém consegue ficar fã de um ator, uma atriz que não tem um casamento, que não tem fidelidade, que não tem compromisso, que não tem uma vida séria diante de Deus, que não tem compromisso com Deus.
que beija qualquer um, de qualquer jeito. Eu não sei como alguém pode ser fã de uma pessoa, fã de vários cantores, que nós sabemos que tem a vida totalmente errada. Não dá para entender. Nós temos que trazer um ciclo diferente, que é o que Deus nos ensina. A zona de conforto é fazer isso que as pessoas do mundo estão ensinando a fazer constantemente. Buscar a atenção das pessoas. Mas você não ouve ninguém falando de buscar a atenção de Deus. E eu quero que você acorde todo dia, a sua prioridade no seu dia seja buscar a presença de Deus e seja chamar a atenção de Jesus. Jesus vai olhar para você e vai falar: essa pessoa é diferente, porque Jesus, ele busca em toda a terra aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele procura os verdadeiros adoradores. E Jesus vai te achar como uma verdadeira adoradora, como um verdadeiro adorador. Jesus vai te ver como alguém que está realmente procurando a atenção de Jesus. Não faça coisas que as pessoas da cultura do mundo fazem, da cultura das trevas. Não faça. Faça, primeira pergunta: eu estou chamando a atenção de Jesus com essa minha atitude? Antes de querer chamar a atenção das pessoas, pergunta: eu estou chamando a atenção de Jesus com essa minha atitude, com essa minha ação? O verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Essa é a atitude que a gente tem que ter. É Jesus olhar para você e falar: você conquistou a minha atenção. Você conquistou a minha atenção. Eu vou entrar na sua casa hoje. Eu vou almoçar na sua casa hoje. Jesus vai ter confraternizações contigo. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, porque você vai ter confraternizações com Jesus todos os dias. Terceiro ponto: sempre queira ser mais amigo de Deus. Verso 6 diz assim: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Qual foi o erro de Adão? Adão recebeu a glória de Deus, a presença de Deus, e existem milhares de cristãos recebendo a presença de Deus. Só que Adão desprezou a glória de Deus. Adão se sentiu autossuficiente. Ele caiu no engano de parar de buscar a presença de Deus, de fazer como Zaqueu fez aqui, que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A gente precisa ter esse mesmo coração todos os dias. Porque quando você está perdendo esse coração de ver a Deus, de se alegrar com Deus, de correr rapidamente para a presença de Deus, significa que o seu coração está sendo enganado pelo diabo para fazer outras coisas. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele cresce, ele se desenvolve, ele se torna cada dia mais abençoado. Esse é o propósito, esse é o sentido. Deus quer que você resgate essa alegria, que você tenha alegria todos os dias. Deus não quer um relacionamento religioso com você e comigo. Jesus não quer um relacionamento religioso que a gente vai na presença dele, ficar repetindo uma oração, fingir um relacionamento, e a nossa cabeça está em outro lugar, e o nosso coração está em outro lugar. Deus olha o nosso coração. Nós não vamos conseguir enganar Deus. Se a gente entrar na presença de Deus com a cabeça em outro lugar, a gente não está entrando na presença de Deus. E Deus sabe como é que está o nosso coração. Se o nosso coração está na presença dEle, se a gente está fazendo uma oração com toda a nossa sinceridade, ou se a gente só está batendo um ponto ali.
Deus quer que nós estejamos com o coração rasgado. É bonito como o cara chegou, o fariseu, e começou a falar: eu não sou igual a esse outro, esse pecador, ele fez isso, fez aquilo outro. Eu não sou como ele. Ele estava se achando. E o outro rasgou o coração diante de Deus. E Deus o perdoou. E ele saiu dali abençoado. Nós temos que rasgar o coração diante de Deus. Nós não podemos deixar o que pegou Adão nos pegar. Nós não podemos nos acostumar com a bênção e a glória de Deus nas nossas vidas. Porque Deus nos abençoa, a gente pega aquele ambiente familiar, o ambiente da bênção de Deus. Quantas pessoas erram, se afastam dos caminhos de Deus, pecam achando que está bombando, que a pessoa que conhece Deus ali face a face como Moisés, e a pessoa não imagina como ela está distante, como aquele fariseu estava distante de Deus ali, de Jesus. Enquanto o outro que chegou diante de Jesus e se humilhou, recebeu a presença de Deus. Sair da nossa zona de conforto é a gente querer ser amigo de Deus todos os dias. Eu quero ser mais amigo de Deus hoje do que eu era ontem. Eu quero ser mais amigo de Deus amanhã do que eu sou hoje. Esse ano na minha vida, os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu vou priorizar Jesus em todos os meus caminhos. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Os próximos 5 anos, 10 anos da minha vida vai ser os melhores que eu vivi até hoje, porque eu vou estar vivendo na presença de Deus, com Jesus em primeiro lugar. Eu vou entrar na presença de Deus com intensidade, eu vou dar o meu melhor. Ponto 4, no verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E o ponto 4 é justamente: quebre os rótulos criados pela sociedade e ame as pessoas. Jesus, em várias passagens da Bíblia, ele mostra que ele veio para transformar a sociedade. Tem cristão que se diz transformador, mas ele vive como um fariseu, e Jesus nos chamou para vivermos não como religiosos, mas como pessoas que repetem o comportamento de Jesus. As pessoas começaram a falar: ele é um pecador. Jesus entrou na casa de um pecador. Mas se a gente quer sair da zona de conforto, a gente não vai ficar ouvindo o que os outros estão falando. Nós vamos levar o amor de Jesus para as pessoas que estão precisando. Nós vamos levar o amor de Jesus aonde há necessidade. Aqueles que pedirem, nós vamos levar o amor de Jesus. Aqueles que quiserem, eles vão beber da água da vida que jorra do trono de Deus. Porque nós vamos quebrar os rótulos criados pela sociedade e vamos amar as pessoas de verdade. Amar não é falar eu amo. Amar é você levar Jesus para a vida das pessoas. O resto, isso não é amor, não. Amor é levar Jesus na vida das pessoas. Se você ama alguém, qualquer pessoa que seja, entenda que amor é levar Jesus na vida dessa pessoa. Fora disso, você vai estar ali passando uma maquiagem para esconder alguma ferida, mas não vai estar sarando a ferida. E Jesus te chamou para sarar, para levar alívio aos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus te chamou para que você possa ser um agente de transformação. Justamente o que o diabo não quer que você seja. O diabo não quer que você faça isso que Jesus fez.
Por que tem tantos cristãos, seja católico, evangélico, que não estão transformando a sociedade? Porque estão parando nos rótulos que a sociedade coloca nas pessoas e não estão levando a revolução do amor de Jesus, alcançando aqueles que estão sendo rotulados pela sociedade. Você, nós vamos sair da zona de conforto. Jesus chamou a fonte da vida para alcançar todas as capitais do mundo. Essa é a palavra que o apóstolo nos libera. Nós vamos alcançar todas as capitais do mundo. Jesus vai usar a sua vida para levar essa revolução do amor que ele começou ao entregar a vida dele. E a vida dele ele entregou, ele deu só o braço por você, ele deu só uma perna pelas pessoas. Ele deu tudo, e nós vamos dar tudo por Jesus nessa terra. Como Ele fez por nós, nós vamos levar Jesus a toda a terra, e nós vamos dar tudo de nós por Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive todas as coisas vêm dEle. Então Ele nos dá tudo, e a gente faz tudo por Ele. Jesus, Ele é maravilhoso. E é por isso que Ele está segurando na sua mão e te tirando da zona de conforto. Porque Ele vai te levar aos 4 cantos da terra junto com a fonte da vida. No nome de Jesus, prepara seu avião, suas passagens aéreas ou seu jato particular. Porque você vai nos 4 cantos da terra. Prepara pelo menos mais 2 línguas. Eu comecei um tempo atrás, já há alguns anos, né? Estudei inglês. Fiquei bom no inglês. Aí, há 2 anos atrás, 1 ano mais ou menos, eu comecei o espanhol agora. Estou entrando no espanhol. Aí, de repente, agora, a fonte da vida, ela está abrindo em Paris, na França, oficialmente. A igreja já se reunia há um bom tempo, mas ela está abrindo estatutariamente, com os documentos. E eu agora estou aprendendo francês também. Você tem que aprender também. Eu achava que o francês era difícil, mas eu comecei a ver que ele é muito parecido com a nossa língua, né? Deus vai te colocar falando várias línguas. Você tem que se preparar, irmão. Você tem que ficar pronto. Porque a revolução que Jesus vai fazer através da fonte da vida em toda a face da terra é muito grande e você é peça fundamental. Você precisa se despertar para esse chamado que Deus tem para você, porque Deus vai te levar, vai te levantar para levar o amor dele em toda a terra. E o último ponto, 5º ponto. Verso 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sair da sua zona de conforto é você ir buscar o que está perdido. É a gente sair da nossa zona de conforto e ir atrás do que está perdido. Jesus podia estar confortável com Pedro, com os outros discípulos, fazendo uma pesca, só de boa, curtindo o final de semana. Quem não quer ir para a fazenda ou para a praia e ficar só curtindo, passeando? Glória a Deus. Que Deus vai fazer você fazer isso, mas vai fazer você fazer isso com um propósito. De levar Jesus, de buscar o que está perdido. Jesus vai te levar aos 4 cantos da terra para alcançar o que está perdido. É hora da gente sair da nossa zona de conforto e buscar o que está perdido. Sabe qual que é o que está perdido? É aquele que ninguém valoriza. É aquele que todo mundo despreza. Se você vê alguém nos ambientes que você frequenta, que é desprezado, que é humilhado, que é deixado de lado, você vai atrás dessa pessoa
porque Jesus chamou ela para ela vencer na vida, para ser mais que vencedor em todas as coisas, e você é um instrumento de Deus para pegar na mão dessa pessoa, que a sociedade inteira diz que não tem jeito, segurar na mão dela e falar, tem jeito sim, com Jesus tem jeito. Aquela pessoa que a sociedade inteira diz que não vai vencer, você fala, você vai vencer sim, porque Jesus te transforma, assim como Ele me transformou, como Ele nos transforma, Jesus, Ele vai transformar a vida dessa pessoa. No nome de Jesus, fecha os teus olhos. Eu queria que você pudesse orar a Jesus agora, para a gente encerrar. Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Nós queremos, como Zaqueu, sair, Deus, da nossa posição de conforto, Deus. Dos nossos relacionamentos que ficam tentando nos cercar, Deus. Para que a gente fique naquele estilo de vida que eles têm, mas que não é o estilo de vida que te busca em primeiro lugar, Deus. Porque nós sabemos que a bênção está em fazer, Deus, aquilo que o Senhor nos ensina desde o princípio. O Senhor criou todas as coisas e o Senhor sabe, Deus, o que é bom. E nós sabemos que o diabo veio só para roubar, matar e destruir. E ele luta contra nós, Deus. E é confortável, Deus Pai, viver no meio dessa sociedade, Deus Pai, que tentam dar uma falsa segurança, um falso sucesso. Mas nós não queremos falso sucesso, Deus. Nós queremos o sucesso verdadeiro, que é vencer onde Adão falhou. Nós queremos o sucesso verdadeiro, que é fazer como Zaqueu fez, subir numa árvore e falar, eu quero ver Jesus passar. E ver Jesus passar e ter Jesus ceando conosco. Nós queremos esse sucesso verdadeiro, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana. Que seja uma semana diferente, Deus Pai. Que os próximos 5 anos da nossa vida sejam extraordinários, Deus Pai. Porque o extraordinário não está em fazer o que é comum, Deus. Viver nessa sociedade cheia de rótulos e de engano, Deus. O extraordinário está a viver em Tua presença, como o rei Davi viveu. Como os grandes homens de Deus e mulheres viveram, Senhor Deus, na Tua santa presença. Que o Senhor possa vir sobre nós, Deus. No nome de Jesus, amém. Eu declaro uma semana abençoada na sua vida, no nome de Jesus Cristo.